Você achar bonito aí pra gente começar o culto? Como assim, pastor? Pega a Bíblia aí. Abre ela num lugar que você achar legal, um versículo que você achar bonito, pra gente ler. Será que dá certo assim, gente? Você imaginou se fosse desse jeito? Se a gente chegasse no culto aqui e cada um fosse escolher a palavra que fosse querer ouvir? Se cada um fosse escolher a palavra, não, essa noite o pastor podia pregar sobre isso aqui. É por isso que não dá certo nós congregarmos e sermos igreja em casa. Há uma tendência lá fora de que, não, você pode ser igreja assistindo as pregações no YouTube, as lives no Instagram. Fala a verdade. Se for para mim escolher uma pregação do YouTube, eu vou escolher uma que vai, como se diz, ela vai me confortar. Eu vou escolher uma pregação que ela vai trazer um certo conforto para minha alma. E talvez esse conforto não vai gerar transformação, não vai me levar para perto de Deus. Mas quem escolhe a palavra aqui na igreja não é o pastor. Quem escolhe a palavra aqui é Deus. E essa palavra, ela vem do coração dele para nós a cada domingo, a cada quarta, a cada semana, a cada encontro, amém? Então, era só um quebra-gelo, tá bom? Não precisa de você abrir a Bíblia e escolher o seu versículo, não. Deus já escolheu para a gente o texto aqui, que nós vamos dar abertura a essa palavra. Romanos, lá na carta de Paulo aos Romanos, nós vamos fazer a leitura. Romanos, capítulo de número 6, verso de número 22. Romanos capítulo 6, verso de número 22. Nessa noite especial, nós já tivemos um culto poderoso. Foi céu na terra hoje pela manhã. E eu tenho certeza que o mesmo Deus que estava presente de manhã, Ele está presente agora, amém? Ele está presente para ministrar o nosso coração. Antes da gente ler a palavra de Deus, eu queria que você fizesse uma oração comigo em unidade. Feche os seus olhos aí por um instante. Se você tem a Bíblia, traz ela na altura do seu coração. Se você não tem a Bíblia, traga as suas mãos. Repita comigo essa oração. Diga: Senhor meu Deus, nesta noite eu vou ouvir a Tua palavra. Diga: e além de ouvir, eu quero compreender. Porque compreendendo, eu pratico. E praticando, diga: eu vivo a boa, a agradável, a perfeita vontade do Senhor. Faz um convite para o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, os meus ouvidos e o meu coração estão abertos para receber a Tua palavra. Encontre em mim uma terra boa, que vai fazer dessa palavra frutos para o reino de Deus. Amém? Senhor, eu te peço, Senhor, fale conosco agora. Pai, eu me coloco à Tua disposição como vaso de barro que sou, mas também como profeta e porta-voz das boas novas do Teu reino. Amém? Queridos, presta atenção. Antes de a gente ler aqui Romanos 6, 22, eu considero que cada palavra que nós recebemos de Deus, ela é a mais importante da nossa vida. Cada vez que você vem no culto, que você se reúne como igreja, cada vez que você ouve uma palavra, esta vai ser a mais importante da sua vida até aquele dia. Por quê, pastor? Porque essa palavra que você vai ouvir, ela vai ser a direção de Deus. Direção de quem, gente? Ela vai ser a direção de Deus para o próximo passo que você vai dar no caminho da fé. Essa palavra, ela vai ser a direção de Deus para a sua caminhada. Então, semana passada nós recebemos a direção de como nós deveríamos caminhar e progredimos nesse caminhar e conhecer de Deus. E hoje então você vai receber outra palavra e ela vai ser muito importante nessa caminhada, assim como a próxima quarta, como o próximo domingo, porque cada palavra tem a sua importância e a próxima palavra ela vai ser mais importante. Essa vai ser até aqui a palavra mais importante para a sua vida, porque ela vem de Deus para os próximos passos seus, amém? Eu quero fazer leitura aqui das palavras do apóstolo Paulo, segundo o Espírito Santo o inspirou, na carta aos Romanos, que diz assim, ó, a palavra de Deus diz assim, ó, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus,
nós fomos libertos do pecado e tornamos-nos escravos. E quando a Bíblia fala sobre esse escravo de Deus aqui, não é aquele escravo da situação análoga lá, que a gente fala tipo assim de, está sendo explorado por Deus, não. É o escravo, como a gente já conhece, que a Bíblia fala que nós somos servos dele, servos por amor. Nós escolhemos servir ao Senhor e decidimos que Ele é o Senhor, o dono da nossa vida. Nós agora somos escravos de Deus. O fruto que colhem, o fruto que nós vamos colher, leva a, qual que é a palavra aqui? Qual que é a palavra? Leva a santidade. Esse fruto leva a santidade e o seu fim, a vida eterna. Presta atenção que isso vai ser muito importante. E o próximo versículo 23, diz assim, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Você pode glorificar a Ele, porque Ele tem essa promessa para você. O céu foi feito para nós, a vontade de Deus é que nós cheguemos até lá, amém? Presta atenção, olha aqui para frente, olha para mim aqui. Se você quiser fechar sua Bíblia por um instante, nós vamos agora ouvir aqui a palavra de Deus. Eu vou citar alguns textos, eu vou citar algumas palavras aqui. Se você quiser anotar, você pode anotar, pega o seu bloco de notas, mas tome toda a sua atenção aqui para o altar. Olha aqui para o altar agora, tá bom? Pode apagar a cruz, filho, pode apagar sim, tá bom? Querido, tudo que nós fazemos na presença de Deus e toda a nossa vida, ela pode ser comparada com uma caminhada ou com uma corrida. Ela pode ser comparada com uma obra que Deus está fazendo em nós, na nossa vida. Toda caminhada, toda corrida, ela tem início, meio e fim. Você pode repetir comigo? Diga assim, início, qual que é o outro? E o outro? Vamos de novo? Vamos ver aqui, vamos fazer uma competição aqui, cristã. As mulheres agora, vamos lá, as mulheres. Os homens vão fazer melhor agora, quer ver? Eu que não vou votar quem fez melhor, para não arrumar confusão, tá? Tudo que nós fazemos tem início, meio e fim. Nós temos que compreender que esse versículo que Paulo escreveu aqui, ele fala do início, de um início que teve na nossa vida, da nossa conversão, o início da obra de Deus na nossa vida, da nossa caminhada cristã. Sabe quando que começou? Aquele dia que você entregou sua vida para Jesus. Começou aquele dia aqui num culto, em um momento na célula, em algum momento você conheceu quem era Jesus, você conheceu o amor dele, você falou assim, eu quero servir a esse Jesus, eu quero que ele seja Senhor na minha vida. Sabe quando começou? Para alguns vai começar dia 25 de setembro, para eles talvez não começou no batismo, quando você nasceu para uma nova vida. Ali começou uma caminhada, ali começou uma grande obra. Querido, se você não batizou nas águas, me desculpe te falar, mas a obra de Deus nem está começando na sua vida, ela vai começar no batismo, viu? Eu não conheço ninguém que batizou nas águas, que se arrepende, ou que a vida dele não foi transformada, ou que a vida dele não foi reconstruída por Deus. Ali começou essa obra, e a Bíblia fala aqui nesse mesmo texto, que essa obra, ela tem um fim. O fim que Deus quer que a obra dele tenha na nossa vida é a vida eterna. É a vida eterna. Mas da mesma forma que Deus tem um fim para nós, um fim que é na eternidade, o inimigo também ele tem um fim que ele quer que seja o final da nossa história. O inimigo quer que a nossa história ela tenha um salário, que esse salário seja o salário do pecado, que é a morte eterna. Quando a Bíblia fala dessa morte aqui, não está falando de uma morte carnal, de uma morte física apenas, mas de uma morte eterna. Diga assim, Deus tem um fim lindo para a minha história. Diga, a eternidade com Ele, amém? Então, mas nesse meio, que se nós começamos com Deus, se há um alvo que é chegar na eternidade com Deus, se há esse alvo, o que acontece nesse meio? O que acontece entre a nossa conversão e o dia da eternidade, o dia do encontro com o Senhor? O que acontece nesse caminho? O que acontece na vida de muitas pessoas? Tem pessoas que elas começam bem e elas não conseguem seguir pelo caminho que é Jesus. Tem pessoas que elas começam bem, mas elas não conseguem alcançar o alvo, que é o prêmio da nossa vocação, que é a salvação em Cristo Jesus. Pastor, mas a gente não é salvo e depois acabou, não perde a salvação, não? Filho, a Bíblia está falando para nós que há um caminho aqui.
O dia que você aceitou Jesus, Deus te deu o direito à salvação. Mas a cada dia nós temos que conquistar isso. A cada dia nós temos que dar um passo a mais em direção a Cristo. E esses passos em direção a Deus, eles fazem parte de um processo. Um processo que Deus quer continuar na nossa vida. O apóstolo Paulo fala assim, lá em Filipenses capítulo 1, verso 6. Estou convencido que aquele que começou a boa obra na vida de vocês, ele vai completá-la até aquele dia. Aqui o Paulo está comparando a nossa vida com uma construção. Aqui eu falo com propriedade, eu me senti Paulo agora, né? Porque eu era pedreiro, aí eu fico pensando assim, nossa, como que era a minha vida antes? Era um terreno todo sujo, era um lugar todo cheio de mato, todo cheio de lixo. Aí Deus pegou e falou assim, eu vou fazer uma construção aqui. Eu vou construir um prédio lindo para me morar nele. Eu vou construir uma casa linda, eu vou construir uma morada linda. Ele começou, só porque essa obra só vai terminar no último dia. E como que é o andar dessa obra, pastor? O andar dessa obra é uma palavra que nós lemos aqui. Coloca o versículo 22. Durante esse processo, do meio aqui, o que Deus faz para que essa obra seja completa? A Bíblia está falando que tem um fruto que está no meio ali, antes da vida eterna, e depois, e exatamente depois de sermos libertos do pecado. O fruto que está ali é o fruto da santidade. Qual que é o fruto? Essa palavra a gente quase engasga na hora de falar ela, né? Hoje eu quero falar com você sobre esse fruto aqui. Eu quero falar sobre essa obra chamada santidade. Pastor, como assim? Que obra que é essa? Santidade, parece que é um termo assim, nossa pastor, parece que é tão divino isso, parece que é tão distante de nós, mas presta atenção no que eu vou te dizer, vamos introduzir aqui a palavra aqui, antes da gente caminhar por aquilo que Deus quer trazer como revelação. Nós estamos em um propósito que chama-se somos um, é ser um com a igreja, ser um com os propósitos e ser um com Deus. O nosso propósito é ser um com o Pai, amém? É que o mundo veja Deus em nós, amém? Agora pensa comigo aqui, vamos pensar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Vamos pensar aqui, a Bíblia fala que o Espírito que nós viemos buscar hoje, o culto hoje chama-se busca do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é chamado de Espírito. Ele é Espírito? Peraí, o Espírito é santo. Por quê? Porque uma das funções, a principal função do Espírito Santo é nos santificar. A Bíblia fala que quando Jesus veio aqui, ele caminhou de uma forma santa. Jesus, ele não cometeu pecados. Jesus, ele não fez nada que corrompesse o seu caráter de unidade com Deus. Jesus é santo. Jesus é o quê? E a Bíblia fala que Deus é santo. E a Bíblia ainda fala mais. Ela fala que Deus é santo. E lá em Pedro fala assim, assim como Ele é santo, Ele diz, sejam santos porque eu sou santo. Querido, eu acredito muito naquilo que Deus pede para a gente fazer. Eu acredito tanto porque se Deus falou que Ele é santo e que nós também devemos ser santos, eu acredito que a gente pode também nos santificar. Eu acredito que se a nossa convivência com Deus, a nossa proximidade com Deus, ela é em unidade, nós vamos ser mais santos a cada dia. Nós podemos viver uma obra constante, como uma construção, como uma corrida, cada dia mais parecidos com Deus, cada dia mais santificados no Senhor. Eu creio nessa palavra. Se o Pai é santo, se o Filho é santo, se o Espírito é santo, e se eu sou um com eles, eu também posso viver uma vida santa. Só que presta atenção, o que é ser santo? Vamos definir aqui. A gente já tem um conceito cristão que ser santo é ser separado para Deus. Só que será que é só se separar para Deus? Por que muitas pessoas não falam tanto dessa palavra? Por que a gente pouco ouve nos púlpitos, nas mensagens, nas igrejas, a palavra santidade, mensagens que falem sobre a santificação? Porque a maioria das pessoas pensa que isso é só um ato lá do começo. Não, Deus me separou e tá bom, é só isso mesmo. Não, a graça de Deus já cobre todo o resto. Gente, é interessante, né? Como a gente acabou de sair de uma série chamada O Verdadeiro Evangelho,
como algumas pessoas tentam usar a Bíblia, o Evangelho, para combater o Evangelho. Como algumas pessoas tentam usar a própria Bíblia. Não, porque a gente vive pela graça e não precisa fazer nada mais. A gente é salvo pela graça. Mas a graça vem mediante a fé. A fé tem que ser provada com obras. Filho, a graça não é de graça. E se Deus falou assim, vocês têm que ser santos, é porque é possível e é algo que Ele quer fazer. Só que o processo de santificação não é uma coisa assim, no estalar de dedos. Muita coisa acontece rápido na nossa vida. Mas a santificação aqui, sabe o que é? É você se separar para Deus um pouco mais a cada dia. É dia após dia, após dia, após dia, você está mais perto de Deus. Por quê, pastor? Porque se Deus é santo e se eu me aproximo dEle, eu me santifico mais, eu me purifico mais. Eu quero que você entenda, ei querido, Deus é santo. O seu pecado, o meu pecado não vai sujar a Deus, não vai contaminar a Deus, mas a santidade de Deus, se ela estiver perto de mim, ela vai me purificar. Deus é santo e Ele quer a cada dia ver você mais perto dEle. Ele quer a cada dia que você tenha um relacionamento mais íntimo com Ele. Ele quer a cada dia que você caminhe em santidade, para que o seu prêmio no final seja a vida eterna e não a morte eterna. Essa é uma vontade de Deus. Nós temos que entender isso. Há um caminho para a santificação. E isso é importante. Por quê, pastor? Isso é importante, sabe por quê? Porque eu tenho que entender que Deus, Ele quer que a cada dia nós sejamos melhores. Olha para mim. Sabe o que eu costumo dizer? O eu de hoje não serve para amanhã. Assim como o eu de ontem não serve para hoje. O eu que eu era ontem, a forma que eu era, que eu vivia, que eu servia a Deus ontem, não serve para hoje. A forma que eu preciso servir a Deus amanhã, não pode ser igual a de hoje. A da semana que vem tem que ser melhor. A cada dia eu tenho que me mostrar, me portar como uma pessoa melhor diante de Deus. A cada dia eu tenho que dar um passo. Querido, eu não estou falando aqui de perfeição. Eu não usei a palavra perfeição. Eu queria que você entendesse, para que não haja nenhuma confusão na sua mente. Eu estou usando a palavra aqui de Deus, que é santificação. Santificação durante o caminho. É um caminhar que a cada dia nós nos apresentamos melhor. Sabe por quê? Primeiro, com Deus isso vai melhorar o seu relacionamento com Ele. Por que muitas pessoas falam assim, mas eu hoje vivo um tempo de frieza espiritual. A gente vê pessoas até dizendo assim, não, eu vou procurar outra igreja, vou procurar outra comunidade, nem quero ir mais na igreja, não sinto Deus como eu sentia antes, não sinto Deus como era lá no início da minha conversão. Sabe por que no início da sua conversão a sua sensibilidade era maior? Porque o seu amor era maior. A sua renúncia era maior, a sua santificação era maior. Lembra como você abandonava tudo por causa de Deus? Você consegue lembrar disso? Lembra de tantas coisas que você renunciou? A grande parte da nossa santificação, ela acontece quando nós aceitamos Jesus, quando nós batizamos nas águas, porque naquele tempo nós estamos prontos a abrir mão do que for preciso. Nós queremos buscar Ele a todo custo, mas aquele primeiro amor, ele foi bom. Mas a Bíblia está falando aqui com você que aquele primeiro amor ele não precisa acabar. Ele pode ser melhor com o passar dos dias. Você pode se santificar mais. Você pode se encontrar mais com Deus. Com o passar do dia você pode ter mais a presença dEle. Você pode ter mais intimidade. Filho, não é só para um momento de conversão. É para uma caminhada que vai se converter em uma eternidade com Ele. É isso que Deus quer. Isso é importante por quê, pastor? Porque é importante porque assim o mundo vai ver Deus em nós. Sabe como que o mundo vai conhecer Jesus? Quando ele vê em você a imagem de Jesus. Isso é importante porque, pastor, a santificação, porque a santificação, ela vai nos garantir a cada dia a salvação. Vai nos mostrar a cada dia, vai a cada dia nos firmar mais com Deus, vai a cada dia nos aperfeiçoar mais no caminho. Só que agora preste atenção, e aqui a gente já parte para a parte final da palavra. A palavra é santificação. Começo, meio e uma obra que começou, que Deus quer continuar e que Ele quer terminar até o último dia. A obra da santificação, em 3 passos aqui, para que possamos aprender. 3 passos
disso que Deus quer continuar fazendo na nossa vida. Disso que é uma vontade de Deus, algo que para muitos não, passou, eu acho que é impossível. Não, presta atenção nesses 3 passos aqui, que você vai ver que é possível e é uma vontade de Deus para você e para mim. Qual que é o primeiro passo? A divisão de responsabilidades entre eu e Deus, entre eu e o Espírito Santo. Sabe, a canção que nós acabamos de louvar, a última canção do louvor, o nome dela é Fogo em Teus Olhos. E o final da canção, ela fala assim, ó. O final da canção fala assim, ó. Nos tornamos responsáveis. Qual que é a palavra? Nos tornamos responsáveis. A chama não vai se apagar. Quando você for, dá uma dica para você. Quando você ouvir uma canção, tira um tempinho para você ler a letra dela e você entender o que você está cantando. Qual que é a palavra que você está falando para Deus. Porque quando a gente fala sobre uma responsabilidade, nós estamos admitindo que há algo que cabe a mim. Há algo que eu preciso fazer. Sabe, a nossa cultura, essa cultura moderna, é uma cultura de terceirização. Você já observou isso? O quanto que hoje, todo lugar que você vai tem algo que é terceirizado. Por exemplo, se você ligar lá na CMI e falar assim, ó, eu preciso que faça uma ligação de energia para mim, de uma luz. Aí eles vão falar assim, ó, nós vamos passar o seu pedido para uma empresa terceirizada. É terceirizado. Às vezes você liga numa empresa, fala assim, ó, eu não gostei do atendimento, fui aí, aconteceu isso, aquilo, outro. Ah, desculpa, porque foi uma empresa terceirizada. Hoje nós vivemos uma cultura de terceirização. E isso não foi agora. Nasceu lá no Jardim do Éden. Quando o homem pecou, o que ele fez? Adão, o que aconteceu? Ah, Senhor, foi Eva. Terceirizou para Eva. Eva, o que aconteceu? Foi a serpente. Terceirizou para a serpente. Ah, serpente, agora você que lute, você vai queimar no inferno mesmo, porque não tem jeito de você terceirizar não. Mas a nossa cultura é de terceirização. E por terceirizar tanto, existem coisas na nossa vida que nós não assumimos a responsabilidade. Por terceirizar tanto, ora, nós colocamos a culpa em Deus. Não, porque se Deus quiser me mudar, Ele me muda. Quê? Ele só vai mudar você se você permitir que Ele te mude. Deus só vai tocar em áreas da sua vida que você der para Ele a liberdade para tocar. A mudança, a santificação aqui, filho, não é só Deus. Necessita de uma liberdade que vem sua. Ah, porque é culpa do diabo, né? Porque ele fica o diabo está furioso. Outro dia eu vi uma pessoa falando assim, o diabo está furioso. Me conta quando que ele estava calmo. Que dia que você encontrou ele calmo, tranquilo? Nunca encontrei o diabo tranquilo, tomando um cafezinho, não. Ele está o tempo todo furioso, filho. Às vezes a culpa não é do diabo. Eu não estou aqui para ser advogado do diabo, não. Eu estou aqui para te dizer que às vezes a responsabilidade é nossa. Ah, a culpa é do irmão, porque não é difícil mais de andar em unidade, né? Essa igreja não ajuda, os irmãos tiram a gente da fé. Quê? Terceirizando? Eu queria ler com você um texto aqui que mostra exatamente isso. Uma parte que é de Deus na santificação e uma parte que é nossa. Isaías capítulo de número 1, verso 18. Isaías capítulo de número 1, verso 18, vai aparecer aqui no telão. Olha o que a palavra fala aqui, ó. Pode anotar aí, se você quiser. Vou ler só para a gente ganhar tempo. A palavra de Deus vai dizer assim, ó. Vinde, pois, arrazoemos, ou conversemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, e eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Somente esse versículo aqui. Quando Deus vai falar com o seu povo sobre o que é o pecado, Ele usa duas figuras aqui de linguagem. Esse escarlata, esse carmesim aqui, para traduzir assim, vamos traduzir para uma linguagem literal de hoje, eles eram como pigmentos de tintura daquela época. Todo mundo sabia o que era escarlata, o que era carmesim. Eram dois pigmentos de uma cor bem forte, próximo ao vermelho, um vermelho bem escuro, e eles sabiam que quando algo era tingido da cor escarlata ou carmesim, aquilo ali não tinha como tirar aquela tinta. Era comum aquilo. A gente hoje, imagina comigo aqui, ó. Quem já lavou roupa aí vai entender isso aqui. As roupas brancas, elas têm um certo cuidado, sim ou não, gente? Elas exigem um cuidado maior, né? Quando cai um suco,
quando cai ali um açafrão, dá trabalho para tirar lá a mancha, sim ou não? E olha que você tem o Omo, Multiação, esse sabão em pó aí, ó, que eles fazem aquelas propagandas que os meninos rolam na terra, no barro, e vai para lá, colocam na máquina, 10 minutos lá, sai a roupa branquinha. Só que não, né? A gente sabe que não é bem assim, né? Agora imagina comigo no tempo nesse tempo do profeta Isaías, que ele falando assim, olha, se os pecados de vocês, ele compara o pecado nosso com uma sujeira, com uma cor carmesim em um tecido, em algo, em uma veste. Se os pecados de vocês forem como carmesim, como escarlata, eles podem se tornar brancos. Eu tenho o poder de purificar você. Pastor, mas o que eu já fiz é muito grave. Pastor, você não sabe o que aconteceu na minha vida, você não sabe os caminhos que eu trilhei. Filho, Deus está falando que Ele quer purificar você, Ele quer lavar você, Ele quer te dar vestes brancas. Ele está dizendo, ó, é possível se purificar, é possível se santificar. Quem crê nisso, diga amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Só que atenção, porque aqui está a revelação. E quando eu aprendi isso aqui, ó, minha mente fez assim, ó. Minha mente foi lá em cima. Porque são 2 pigmentos, escarlata e carmesim. Escarlate e carmesim. Mas também são 2 comparações de brancos. Por que Deus deu 2 comparações de branco? Ó, ainda que seus pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. O primeiro branco é como seja pela televisão, seja pessoalmente, você já deve ter visto a neve. A neve é branca. Só que, da onde que vem a neve, gente? Ela vem lá do céu. Por mais que tem uns lugares que eles fazem até neve artificial, né? Mas a neve que está falando aqui, é a neve do céu. Deus está falando assim, olha, há uma parte na sua purificação, que ela é divina, ela vem do céu. É o Espírito Santo que vai te purificar. É a ação do Espírito de Deus. Sabe, antigamente a gente via filmes, dos desenhos, e aparecia lá assim, no Pica-Pau, naqueles filmes aparecia assim, tinha de um lado o diabinho falando assim, faz. Aí do outro lado tinha um anjinho, né, falando assim, não faz não, é errado. Sabe o que é isso? É o que Deus fala conosco. Constantemente o Espírito Santo está dizendo assim, ó, não vai por esse caminho não. Não toma essa decisão não. Não pisa aí não se relaciona com essa pessoa. Não vai para esse ambiente não. Esse é o Espírito Santo nos ajudando a sermos brancos como a neve. A nos purificar, a nos afastar do mal, a fugir da aparência do mal. Mas o segundo pigmento que fala ali, ó, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. A lã é branca e a lã já não é do céu. A lã já é algo que é produzido pela ovelha, já é algo que vem de dentro da ovelha, vem do corpo da ovelha e se mostra exteriormente branco. Aqui já fala de uma purificação que parte do nosso caráter, que parte das nossas atitudes. Metade desse processo para se tornar puro, branco, é do céu. Mas a outra metade, filho, a notícia é sua responsabilidade. É você mudando a sua natureza. É você mudando o seu coração, o seu comportamento. E aqui eu já vou para o segundo passo que tem a ver com isso, para a gente dar sequência. Sabe qual que é o segundo passo? O segundo passo é a mudança do comportamento por meio da fé. Se eu sou uma nova pessoa, eu tenho que andar por novos caminhos. Se eu sou uma nova pessoa, eu tenho que ter um novo comportamento. Querido, tem que ser visto algo de novo em mim. Sabe, quando a gente fala sobre essa lã aqui, sabe o que é? Alguma pessoa vai falar assim, pastor, mas tem uns aí que é só uma capa. É mesmo, é verdade. Tem pessoas que usam só uma capa. Só coloca aquela capinha de cordeirinho, mas por dentro é lobo. É lobo. Mas Deus sabe, Deus cuida desses lobos também. Mas nós estamos falando aqui de algo que não seja capa, mas de algo que seja fruto do nosso interior. A Bíblia fala que o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Filho, nós estamos falando aqui de algo que você vai falar, de algo que você vai agir, de um comportamento que você vai tomar a partir de um caráter interior, de um novo vestir vindo de Deus.
Isso é a santificação. O apóstolo Paulo fala lá aos Efésios, ele fala assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Sabe aquela velha prática, aquelas velhas coisas lá que a gente fazia antes? Deus está falando assim, você tem que decidir se despir disso e se vestir do novo homem. Um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Esse despir aqui não é o sentido físico, apesar que tem uma forma de crente vestir também, né? Tem umas roupas aí que você olhar e fala assim, não precisa, não filho, não é julgamento não, é porque crente também tem que vestir diferente, né? Tem umas roupas que não dá, mas aqui Paulo está falando, não é do vestir de fora, mas é do vestir interior, é de uma imagem que as pessoas vão olhar e falar assim, peraí, tem algo diferente. E Paulo completa ali, ele vai falar de várias ações, ele fala, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que tinha mágoa no seu coração, purifique o seu coração, uma mudança de comportamento. Diga, o segundo passo, mudar de comportamento. Vamos lembrar o primeiro aqui, para a gente passar para o terceiro e encerrar. O primeiro passo, diga, separar as responsabilidades. Diga, parte é de Deus, a outra parte, diga, é minha. Diga, eu tenho que assumir, sou eu. Diga, segundo passo, um comportamento novo. E o terceiro passo, pastor? O terceiro passo, ele fala aqui para nós, sobre o fortalecer do Espírito, do meu Espírito. Olha para mim aqui, aqui a gente encerra para a gente orar. Em Gálatas capítulo de número 5, verso 17, tem um versículo muito conhecido no meio cristão. Eu vou ler para você, só para a gente embasar aquilo que a gente vai aprender. Paulo fala assim, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Há uma luta. Tem uma versão que fala assim, há uma guerra da carne e duas coisas que a gente tem que entender aqui. Primeiro, qual que é esse Espírito que Paulo está falando aqui? Apesar de em muitas versões aparecer o Espírito com E maiúsculo, e eu sempre digo assim, gente, quando aparece o E maiúsculo, fala de Deus. Mas aqui não fala Espírito Santo, não fala Espírito da verdade, aqui não fala Espírito de Deus, aqui fala uma luta interna entre Espírito e carne. Nós sabemos que nós somos três também. Nós somos corpo, alma e Espírito. Esse Espírito aqui não refere-se ao Espírito de Deus, não refere-se ao Espírito Santo, é o meu Espírito, aquilo que Deus está me preparando para a eternidade, lutando contra a minha carne. Por quê? Primeiro, eu não posso acreditar que o Espírito Santo ia perder uma batalha com a carne. Se fosse o Espírito Santo, dava 10-0. Mas, como é uma luta aqui, e a guerra é ferrenha, então é o meu Espírito aqui. O meu Espírito lutando. Filho, quem que vai vencer essa guerra? Quem que vai vencer essa guerra? Quem que vai dirigir os seus passos? Vai ser o Espírito, o homem espiritual ou o homem carnal? A gente costuma usar uma expressão que ela fala assim, pastor, mas a carne é fraca, né? Vem comigo aqui. Quando a gente fala que a carne é fraca, geralmente é para justificar uma queda, um pecado nosso, não é assim? Não, é porque, nossa, a carne é fraca, pastor. Acabei perdendo uma batalha aí. Mas a carne é fraca, como assim? No termo aqui que Paulo usou, a carne, ela é forte. Porque ela luta contra a nossa vontade, contra a vontade de Deus. Mas da onde que surgiu essa palavra, a carne é fraca? Vou te mostrar aqui para você entender esse contexto. O quanto, para você conhecer o inimigo que nós estamos lutando. Quando Jesus estava perto de ser entregue, crucificado, lá no jardim de Getsemane, a Bíblia fala que ele chamou os seus discípulos para orar. Pedro, Tiago e João para orar. Para que a gente para? Você percebe que até Jesus, quando ele ia orar, ele não orava sozinho? Por que o nosso propósito é somos um? É orar todo dia em unidade. Porque nem Jesus não orava sozinho. É a força maior na unidade. E a Bíblia fala que quando Jesus chamou eles ali para orar, ele se afasta um pouco, ele deixa os discípulos um pouco distante lá, orando. Jesus dobra o joelho dele e começa a orar. Talvez Jesus orou ali por 20 minutos, por 15 minutos, não sei, para 1 hora. Mas quando Jesus se vira, ele vê os discípulos,
Jesus levanta e fala assim: ô Pedro, João, Tiago, ora comigo. E a Bíblia fala que por 3 vezes, quantas vezes? 3 vezes se repete. Jesus, ele começa a orar, e quando ele passa um tempo em oração, ele olha, os discípulos estão dormindo. E aí na 3ª vez, Jesus fala assim: não, estão de brincadeira. Vocês não podem orar comigo nem um pouco. Vocês não podem dedicar um tempo em oração comigo. E aí Jesus fala esse versículo que a gente conhece: vigiem e orem, porque o Espírito, com E minúsculo, referindo ao Espírito nosso, está pronto, mas a carne é fraca. Em qual contexto que Jesus falou que a carne é fraca? Em qual contexto que nós temos que entender que a carne é fraca? Ela é fraca para aquilo que é algo de Deus. Porque para as coisas da terra, filho, ela grita forte. A carne é fraca para tudo aquilo que leva você para perto de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo falava assim, ó: porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu quero, esse eu faço. A carne é fraca, presta atenção, para a gente concluir aqui. A carne é fraca quando é para você se encontrar com Deus, porque a sua carne sabe que em cada encontro seu com Deus, você vai ser purificado, você vai ser santificado, o seu espírito vai ser fortalecido, você vai receber mais do céu, e vai matar mais a carne, vai agredir mais as vontades terrenas, e vai alcançar mais do céu, filho. Eu te provo isso. Observa comigo se a carne não é fraca. Você já viu o quanto que é difícil vir para a igreja? Já viu, gente? O pastor estava preparado. Quantas pessoas já me contaram isso aqui? Eu falo assim: ô irmão, senti falta de você lá na igreja. Ô pastor, estava prontinho para ir para a igreja. Aí de repente, pastor, eu comecei a conversar com minha esposa. Não sei qual assunto nós entrou. De repente nós estávamos brigando, os meninos estavam chorando, e virou um caos lá em casa. Foi uma loucura, pastor. O senhor nem imagina. Eu falei assim: eu sei. Pastor, nós estávamos prontinho para ir para a igreja. Aí de repente o menino começou a dar febre, e aquela coisa tal. O carro furou o pneu. Você já viu o quanto é difícil? Porque a carne e o inimigo, ele não quer que você esteja aqui em unidade. Você já viu o quanto é difícil conviver com os irmãos, gente? Geralmente dentro da igreja, a gente tem que ter todo um jogo de cintura para levar as pessoas. Porque uma palavrinha, a pessoa não volta aqui mais. Mas você aguenta tanta palavra lá, no seu trabalho, dos seus colegas, daquela vizinha que ela mora do lado da sua casa, toda semana ela lança uma palavra de afronta, você aguenta, você suporta. Daquele amigo seu que vira e mexe, ele te dá uma cutucada em alguma coisa. Agora aqui, às vezes tem um irmão que ele está num processo, ele está em construção, tem alguma coisa nele que te machuca, você fala: não quero mais. Sabe por quê? Porque a carne não quer que você conviva em unidade. A carne não quer que você viva no meio da unidade, que você seja curado e santificado aqui. Você já viu o quanto é difícil, querido, ler a Bíblia e orar? É interessante, né? Um dia eu vi um pastor testemunhando, contando um exemplo, né? Algo que aconteceu na igreja dele. Ele falou assim: um dia eu estava na igreja lá, aí veio uma irmã, ela falou: pastor, estava com insônia, tinha muitos dias que eu não estava conseguindo dormir, e eu descobri um remédio para fazer eu dormir. E o pastor falou assim: mesmo? Não, pastor, algo do céu, de Deus. O pastor ficou surpreso, falou assim: como assim? O que é isso, irmã? Ele falou assim: pastor, quando chega de noite, eu pego a Bíblia e eu começo a ler, rapidinho vem o sono e eu durmo com uma beleza. O pastor olhou para ela e falou assim: vai converter, irmã. Mas não é assim, gente. Você já viu quanto a gente dá sono quando você pega a Bíblia para ler? Vai orar, faz um propósito de oração 10 da noite na live, é sono, meia-noite, nossa, fica pingando. Mas quantas noites que a gente fica assistindo série, filme, Netflix, viramos a noite conversando com amigos, com colegas, com familiares, e não dá nem sono. Quando você vê, nossa, já é 2 da manhã, já é 3 da manhã. Sabe por quê? Porque aquilo que é de Deus, a carne não quer que você participe. A carne não quer ver você orando. A carne não quer que você leia a Bíblia, não quer que você jejum. Filho, o que é de Deus é diferente. O quanto que é difícil ficar na igreja sentado, né?
num culto como esse? Não, parece que a maioria aqui não é dessa época. Eu queria ver você na época que os bancos eram de madeira. Duro. De vez em quando arrumavam, parece que estava cutucando a coluna da gente. Você mexia de um lado, do outro, nada. Antes eram as cadeiras, agora as poltronas. Mas mesmo assim é difícil, né? Ficar sentado. A gente fica, às vezes, o dia inteiro num ambiente de trabalho. Não toma água, o que é errado, né? Dá problema de saúde. Mas chega na igreja, você fica aqui meia hora sentado, 40 minutos sentado. Já dá uma sede, uma vontade de ir no banheiro. Tem que ir no banheiro 4, 5, 6 vezes. Por quê? Porque a carne é fraca. A carne não quer que você se aproxime de Deus. A carne não quer que você se encontre com Deus. A carne não quer que você preste atenção na palavra. A carne não quer que você seja confrontado. Porque esse confronto, essa palavra, esse contato com Deus te santifica, te fortalece, te coloca de pé. E é por isso que eu encerro. Que o apóstolo Paulo dizia. Ele falava assim: como vencer a carne? Como que você vence? Sabe como? Mortificando a sua carne. Ele dizia: mortifico os meus membros, mortifico as minhas vontades, crucifico-me com Cristo. Eu já estou crucificado com Cristo, porque quem vive não sou eu mais. Esmurro o meu corpo, não no sentido de masoquismo, filho, mas no sentido de dizer assim, a carne quer algo, mas eu não vou dar para ela. Eu não vou alimentar a minha vontade, eu não vou alimentar aquilo que é o pecado, mas eu vou alimentar o Espírito, porque quando eu alimento o Espírito eu venço. Quando eu alimento o Espírito eu gero santidade na minha vida, eu caminho para mais perto de Deus. Quando eu alimento o Espírito eu confirmo um caminho que não vai me levar para a morte eterna, mas vai me levar para a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração com você agora. E essa oração vai ter duas partes. A primeira parte dessa oração é da sua responsabilidade. Antes de pedir a Deus para nos encher do Espírito dele, nós temos que mostrar para ele que nós temos agora um lugar de responsabilidade, que nós queremos ser santificados por ele, mudados por ele. Por isso eu quero, antes da gente fazer o nosso momento de busca, antes de orar, clamando a Deus para o Espírito dele nos encher, eu gostaria que você fizesse uma oração com Deus nesse momento, pedindo a ele para te mudar, dando a ele a liberdade para te santificar. Se você puder, eu queria que você dobrasse o seu joelho aí na sua poltrona. Se você puder, só se você puder, dobre o seu joelho aí por um instante, feche os seus olhos. Por 2 minutos,